Olá, professores, tudo bem? Eu sou a professora Rutineia. Hoje nós vamos apresentar o resumo de uma obra de Heloísa Luque, acho que uma das principais teóricas da atualidade sobre o tema gestão escolar. E nós vamos falar sobre o livro dela, Dimensões da Gestão Escolar e Suas Competências. Então, vai ser uma abordagem integrada e estratégica baseada na sua obra, né, buscando uma excelência educativa. Então, vai falar da gestão como meio para a qualidade social e aprendizagem efetiva. Então, primeiro, qual que é o conceito central? Então, a gestão escolar, aqui para Luque, é o ato de gerir a dinâmica cultural da escola, organizando condições materiais e humanas, ou seja, tem que ter material, mas sem ter as pessoas, para garantir o avanço dos processos socioeducacionais. Com base no quê? Primeiro, compromisso com a democracia, foco no aluno e visão estratégica. Esse compromisso com a democracia é no sentido das ações serem pautadas em métodos que criem um ambiente autônomo, ou seja, educar para a autonomia, para a liberdade, com participação efetiva e compartilhamento de decisões entre todos os atores. Quem são os atores? Professores, alunos, gestão, familiares. O foco no aluno. Então, o fim último, ou seja, o objetivo principal da gestão não é a burocracia, mas a aprendizagem significativa, capacitando o estudante para enfrentar criticamente os desafios da sociedade globalizada e complexa. Então, fazer com que se aprende na escola tenha sentido para o uso dos indivíduos na sua vida fora da escola. E a visão estratégica nesse sentido seria superar a busca por soluções utópicas, né, e localizadas, ou seja, soluções aí que só comportem naquela situação, tratando os problemas educacionais como globais, ou seja, entender que questões, por exemplo, que se relacionam à adolescência, à infância, aqui, claro que com roupagens, né, características diferentes, podem ser também problemas globais, interrelacionados por meio de uma visão de rede, ou seja, eu entender que tem questões que elas são de nível nacional e internacional e elas se apresentam aqui para nós, na escola onde estamos, como as características aqui dessa comunidade e desse tempo. Nesse ponto, o diretor escolar, ele é uma liderança profissional que precisa ter foco no todo. Então, qual que é o papel da liderança? O diretor é o mentor e coordenador principal da vida escolar, de todos, né? Sendo responsável por zelar pela unidade como um todo, sem diluir a responsabilidade final. Ou seja, o diretor ele tem uma responsabilidade maior, cada professor tem a sua, cada aluno, cada familiar, todos têm a sua responsabilidade ali. O objetivo pedagógico seria superar a fragmentação, ou seja, aquele conhecimento fragmentado. Porque não se justifica uma divisão rígida entre o administrativo para o diretor e o pedagógico para a equipe pedagógica, que seria coordenador, né, professor de AEE e os diversos psicopedagogo, certo? Então, ambos são participantes da liderança pedagógica. Então, o diretor é a parte administrativa, mas precisa ter entendimento pedagógico. E os demais membros, igual eu falei, coordenador, psicopedagogo, que tiver ali naquela escola, também precisam estar na liderança junto com o diretor, mesmo que eles não tenham as tarefas assim, extremamente administrativas. Quais as competências multidimensionais desses gestores? Então, exige do gestor a habilidade de articular interesses diferentes, por isso que o administrativo precisa saber um pouco pedagógico e vice-versa. Resolver conflitos em situações de tensão e manter a equipe permanentemente mobilizada para o seu objetivo principal, ensino e aprendizagem. Então, o que Heloísa Luque nos fala disso?
que ao diretor compete zelar pela escola como um todo, tendo como foco sua atuação em todas as ações dessa escola, em todos os momentos da aprendizagem e formação dos alunos. Tem que saber tudo? É impossível saber tudo, mas é necessário ter a noção de tudo para saber onde intervir e em qual situação. Qual seria a estrutura dessas dimensões, ou seja, do planejamento até a prática educativa, que é quando tudo que foi planejado chegaria realmente na criança. Primeiro, na fase de organização, engloba a fundamentação conceitual, o planejamento e a provisão dos recursos que preparam o terreno para o trabalho pedagógico. Ou seja, lá no planejamento, lá das questões até de manutenção da escola, para que tudo esteja certo, para que a atividade pedagógica ocorra. A fase de implementação. Então, são as dimensões que promovem diretamente mudanças no cotidiano escolar, transformando práticas, ampliando o alcance educacional. Ou seja, tem um grande projeto, como que vai ser implantado? Esse organizar o espaço, organizar o pedagógico para que de fato chegue o professor e mande bala ali nos projetos, nas sequências didáticas. Fluxo de retroalimentação. Como seria isso? Seria o monitoramento de processos e gestão de resultados. Ou seja, esses processos geram informações vitais para ajustar o planejamento e garantir a qualidade social daquele ensino realizado naquela escola. Por fim, existe uma interação dinâmica, ou seja, as duas áreas, administrativo e pedagógico, não são isoladas. A organização dá suporte à implementação, enquanto a prática real alimenta novas estratégias de gestão. E para que tudo isso aconteça, quais são as dimensões de organização? Ou seja, preparando a estrutura básica. Qual a estrutura? Número 1, fundamentos e princípios. Então, a base conceitual e legal que orienta a visão de educação e papel social da escola na comunidade. Então, já está entendendo a escola não de maneira isolada, mas dentro de uma comunidade. 2, planejamento e organização. É o processo de sistematização do trabalho escolar, ordenando recursos e definindo metas claras para o ano letivo. Aqui esse trabalho não é só pedagógico, né? Porque, como a gente fala, o administrativo existe para subsidiar o trabalho de sala de aula. 3, monitoramento e avaliação. Seria o acompanhamento constante dos processos para identificar falhas, mas também potencialidades antes que os problemas se tornem críticos, ou seja, vamos ver assim, o que tem de bom e também o que é necessário intervir antes que nós não demos mais conta. 4, gestão de resultados, que é o foco no desenvolvimento acadêmico e na formação dos alunos, utilizando dados para retroalimentar o sistema de gestão. Então, vê que aqui fala muito dessa questão da retroalimentação, que seria, nesse caso aqui, eles estão indicando o fato de termos dados para nos organizarmos, ou seja, eu sei que eu tenho salas, algumas salas estão acima do número esperado, então o que eu vou fazer para eu organizar situações de trabalho? No administrativo está faltando isso, mas em compensação sobra outros equipamentos. Então, é tudo isso, ó. Eu ter o raio-x da minha escola para eu saber onde eu vou intervir. Então, qual seria a implementação? Parte 1 dessa implementação. Gestão democrática e de pessoas. Então, ela vai começar pela gestão democrática e participativa. Vai mobilizar a comunidade escolar para participar ativamente das decisões. Os pais, professores, alunos, funcionários, garantindo a
transparência e a corresponsabilidade. Então, eu tenho uma reunião de conselho de escola, em que eu proponho para o conselho, olha, nós já conversamos, nós temos a proposta de fazer uma festa junina que para angariar fundos. Essas pessoas têm que ter o poder de opinar, concordar, assim, não só de concordar ou não, mas de opinar as melhores formas para que isso aconteça. E não só isso, né, uma questão que envolva verba, mas outras questões no direcionamento da escola. Gestão de pessoas. Então, trata-se da dinamização do talento humano, ou seja, as pessoas estão ali para trabalhar através de formação continuada, mediação de conflitos e criação de um espírito de equipe sinergético. Ou seja, nós vamos, enquanto gestão, né, eu estou hoje na condição de gestor escolar, nós vamos organizar o trabalho das pessoas, isso que é dinamizar o talento, né? Ver dentro das suas funções quais as potencialidades de cada um, mediar os conflitos também, porque onde há seres humanos existem conflitos ali nos nossos, entre servidores e responsáveis, servidores e servidores, servidores e alunos. Então, é da equipe gestora também mediar os conflitos, né? E criar um espírito de equipe, fazer com que as pessoas vistam a camisa daquela instituição que é a escola. Então, a implementação, segunda parte, que a Heloísa fala da implementação desse projeto, desse propósito de gestão, ela fala do núcleo pedagógico e administrativo. Então, se a gente estava lá falando da gestão de pessoas, a gente vai falar aqui da gestão pedagógica, que é uma dimensão central que organiza o ensino e a aprendizagem, garantindo que a proposta pedagógica chegue efetivamente na sala de aula. A gestão pedagógica é a alma da escola, porque a escola existe para ensinar, ou seja, a aprendizagem dos alunos, as avaliações, é a alma. Mas para que a alma brilhe, né, que os alunos aprendam, que a escola vá bem em avaliações internas e externas, é necessário uma gestão administrativa. Por quê? Porque essa gestão administrativa, ela organiza os recursos físicos, financeiros, os registros escolares. Olha, o que é o registro escolar? Um prontuário de aluno, não é? Para dar suporte seguro ao desenvolvimento das atividades excessivas. Um prontuário de aluno não é o único registro escolar, não, né? Os conselhos de ano, tudo que acontece na escola precisa ser registrado. É um processo de integração de meios e fins, então o administrativo deve servir ao pedagógico, garantindo que a burocracia nunca se sobrepõe às necessidades de aprendizagem dos alunos. E as práticas inovadoras, que parte do incentivo ao uso de novos métodos e tecnologias que facilitam a gestão e enriquecem a experiência de ensino dos professores. Então, por mais antigo que seja o corpo docente, deve-se sempre incentivar as práticas inovadoras, porque aí um professor aprende com o outro, né, quando essas práticas são socializadas, e quem ganha são sempre os alunos. A terceira parte da implementação da proposta pedagógica, ela envolve a cultura como área central, porque vai tratar de cultura e cotidiano da escola. Então, qual que é a gestão da cultura da escola? Compreensão e influência sobre os valores, crenças, mitos que moldam o comportamento dos atores no ambiente escolar. Né? Então, é a cultura que o aluno já traz e elementos que vamos oferecer para enriquecer esse repertório cultural daquele grupo. Gestão do cotidiano. Então, uma atuação atenta às rotinas diárias e aos imprevistos que ocorrem nela, garantindo que o ambiente seja propício ao estudo e à convivência harmoniosa. Né? Então, uma intervenção constante na realidade da escola, melhorando os momentos coletivos, né? Por exemplo, de recreio, de entrada, de saída, de sala de aula, né? De cada professor e também aqueles que são da escola como um todo, igual eu falei, recreio, entrada, saída, esse momento de cantar o hino nacional. Nesse ponto se pensa na harmonia e no foco,
Como assim? Quando o cotidiano ele é bem gerido, quando a gente tem uma boa rotina na escola, ela se torna um lugar de segurança e com foco absoluto no desenvolvimento das competências dos estudantes. Não é uma harmonia parada de todo mundo ficar quietinho, rindo, só brincando, não ter conflito, mas é uma harmonia da boa gestão do cotidiano da escola. E por fim, tudo isso consolida uma identidade institucional, ou seja, uma identidade de escola. Então, a consolidação de uma cultura voltada para o sucesso educativo, ela fortalece o sentimento de pertencimento de alunos e funcionários. Quais seriam os fatores de sucesso, né? Tudo isso que falamos. Mas a Heloísa ela vai resumir como caminho de uma escola feliz. 1. Liderança e metas compartilhadas. Então, precisa estabelecer objetivos comuns, reconhecidos como valiosos por todos os membros da equipe gestora e docente, né? Todos os professores também. Ambiente de aprendizagem estimulante. É preciso criar um clima escolar com experiências elevadas e reforço positivo constante para os esforços de todos os alunos. Depois, parceria família-escola, que é o fortalecimento do vínculo com os responsáveis, para que o processo educativo continue além dos muros da instituição, que não morra na escola. E o monitoramento do progresso, ou seja, a avaliação contínua, né, dos direitos, dos deveres, garantindo que a organização esteja sempre orientada para a aprendizagem geral, né, ou real. Então, enfim, a gestão ela é uma transformação e é necessário ter esse compromisso por transformar positivamente, né, a realidade de uma instituição, de uma escola.